Quem gostaria de ler a reflexão para a gente? Eu leio. Por favor. Não há sabedoria, inteligência, ordem e harmonia no universo? Os espiritualistas admiram o movimento dos astros, a ordem e a harmonia que eles apresentam e veem o pensamento de um Deus eterno, impondo à criação leis imutáveis e perpétuas. Os materialistas afirmam que o universo não há ordem nem harmonia, onde há irregularidade, os acidentes e a desordem excluem a hipótese de uma causa regida pelas leis da inteligência. Quem está correto? Materialistas ou espiritualistas? Eu deixo a resposta com os senhores. O que que a gente pode refletir sobre isso aqui, né? Então, quando a gente olha aqui esse Deus eterno impondo à criação leis imutáveis, a gente vai lá naquele deísmo que o Iraí tocou aquela hora, né? E aqui, quando Sim, a gente pega a questão do materialismo, a gente vai dizer que não, está tudo aí, veio, né, pronto, e existe até uma desordem no universo. Longe dessa desordem, né? Quando você olha o universo, ele é algo extremamente. Imagina se a Terra ela ficasse oscilando, né, em torno do Sol. Ah, não dava, né, Vanderlei? Porque é exatamente mantendo, né, uma. É claro que existe uma elipse, mas dentro desses padrões que a gente está acostumado. Né? Então você imagina se a coisa fosse desordenada, a gente não viveria. Então é um universo cara, extremamente ordenado. Né? Carlos, quando você pensa nas órbitas, né, em redor da nossa galáxia, quando a gente pensa as órbitas dos planetas em torno do Sol, é uma coisa extraordinária, uma coisa perfeita, é um sincronismo muito grande. Que dizer que isso aí é desordenado, não. Existe uma ordem por trás de tudo isso aí. Claro, claro, claro. E, Senão e, haveria choque entre os planetas logo, logo. ficar batendo no outro, né? E aí ele É, saía dessa zona dessas de órbitas. né? E aí, por exemplo, a gente tem essa zona habitável, a Terra sairia disso facilmente, né? Sim, E o que eu fico é, hoje eu acordei pensando nisso, né? Por causa da aula, que o universo é fractal, né? Então, por exemplo, você fica imaginando a estrutura atômica muito parecida com a estrutura é, dos planetas, né? E sim, isso é algo que eu acho fantástico, porque ao mesmo tempo que você tem a mesma forma no micro, você tem no macro. Né? E sim. quem sabe para cima se não vai se repetindo essas coisas. Né? Então é fantástico isso. Né? O universo a gente só tenta entender, mas é meio difícil. Né? Vamos lá. Quem que vai ler o 24.1? Posso ler? Por favor, Vanderlei. Introdução. O homem sempre questionou sua origem e a formação do seu mundo. As respostas evoluíram. No início, eram os mitos que respondiam tais questões. Atualmente, a ciência nos dá respostas mais racionais. A ciência estuda a natureza através da física, da química, da biologia, enquanto a filosofia se ocupa com a metafísica e com todo o mundo sutil do pensamento, do sentimento, da mente e das emoções. O Espiritismo, ao estudar os assuntos espirituais, trata do mundo causal, das verdades, que liga o homem às suas origens. Todas buscam compreender a ordem universal, através das leis do universo. Esta parte dos nossos estudos visa investigar o cosmos de forma científica, filosófica e religiosa, para compreender, independente da filiação filosófica ou religiosa, os mistérios da vida. Por que não reconhecer com franqueza a nossa limitação neste assunto? Essa ignorância deveria moderar um pouco o ardor negativista dos ateus, levando-os a tratar o enigma com menos presunção. Para os espiritualistas, Deus é potência e ato natural. Vive na natureza, a harmonia do mundo não é menos digna de apreço do que seu movimento mecânico.
A direção inteligente do universo deve ser constatada ao mesmo título das fórmulas matemáticas. Obstinar-se em só considerar a criatura com os olhos do corpo e jamais com os olhos do espírito é parar voluntariamente à superfície. É importante fazer a correta conceituação dos termos cosmogonia e cosmologia. Enquanto a primeira está relacionada com as explicações mitológicas e religiosas, a outra designa o estudo do cosmos, mostrando racional e logicamente a explicação de sua origem, desenvolvimento e destino. Beleza. Então a gente tem aqui essa diferenciação, né, entre cosmogonia e cosmologia. Quando a gente pega, por exemplo, cosmogonia, a gente estaria muito ligado a mitos, aquelas crenças. Quando eu vou lá, por exemplo, na Gênese, né, da Bíblia, o que seria aquilo? Cosmogonia ou cosmologia? Cosmogonia. Cosmogonia, né, que está ligada a crenças, né, a mitos e tudo mais. Não tem nada científico ali. Né? E é claro que a gente pode até encontrar conexões aí, né, mas aquilo ali seria uma cosmogonia. Eu pego aqui algumas partes que eu tinha frisado, né? Então a gente tem essa, sempre o homem ele teve essa curiosidade, né, em saber, né, como que as coisas surgiram. E aí o que ela vai fazer? A filosofia, né, que é o nosso caso aqui, ela vai se ocupar com a metafísica, com o pensamento, o sentimento e as emoções. E o espiritismo, ele vai buscar essas verdades que ligam o homem às suas origens. Quando a gente pega, por exemplo, essa questão do espiritismo e da própria filosofia espírita, a gente vai sair um pouquinho daquilo que dizem aquelas religiões mais ortodoxas. Né? Então, se você pergunta para o nosso amiguinho lá que segue à risca a Bíblia, ele vai dizer para você, pelo menos numa versão um pouco mais conservadora, ele vai dizer que o mundo foi criado lá em 7 dias, né? Depois ele vai falar que muitos vão dizer que o mundo tem 4, 5 mil anos, vão falar em Adão e Eva, né? E não estamos dizendo que eles estão errados, é uma forma de ver. Né? Então, a doutrina espírita ela vai para um outro lado, ela vai tentando conectar ciência com religião. E aí é onde a gente vai entrando nas dúvidas aí, né? Então, para quem é espiritualista, Deus ele é potência e ato natural. E ele, olha aqui, vive na natureza, como a gente estava falando. Deus está na natureza. E aí eu fico imaginando quando você fala que vai à casa de Deus, né? A casa de Deus é todo lugar. Ela não está restrita a um local, a um templo. Né? A casa de Deus ela é o universo. Se você estiver na Lua, é casa de Deus. Se você estiver em Marte, é casa de Deus. Né? Então, todos os lugares seriam essa casa de Deus. Né? E aí a gente vai pegando, por exemplo, quando a gente faz essa diferenciação aqui. Ó. Quando você pega alguém que é materialista e não vê esse lado da metafísica, tem vários nomes aí na filosofia que a gente pode citar. E que quando você cita alguma coisa relacionada à metafísica, ele vai rir de você, vai dizer que você tem amiguinho imaginário, né? Que você está viajando na maionese. Agora, eu fico imaginando você só olhar com os olhos físicos. Puxa, cara, é muito difícil de entender. É muito difícil de entender. Como que Ô, você fala? Carlos, Oi, pode só um falar. comentário. Eu estava lendo alguma coisa dos celtas e eu achei tão bonito porque, assim, eles faziam o culto deles a Deus na natureza, né? Debaixo do carvalho, que era a árvore mais estrondosa que tinha lá no espaço que eles iam, né? Porque eles diziam que fazer culto ou conversar com Deus no tempo de pedra foi construído pelo homem. E Deus está onde ele construiu. Eu achei tão lindo. Sim, sim. Pode falar, Patrícia. Carlos, em setembro eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, né? Uhum. E aí você fala assim, né, que algumas pessoas falam, tá cheirando, né, tá viajando a maionese, tá? Mas a gente se reuniu com alguns amigos, né, e aí falando da nossa experiência, porque ali
tudo espiritual, né? É um autoconhecimento, sei lá, lava sua alma ali. Eu tive muitas respostas ali. E conforme a gente vai falando, o pessoal fala assim, mas não é possível, né? Você cheirou antes de ir, né? Você deu uma fumadinha no meio do caminho, né? Porque realmente, assim, é muito difícil você colocar tudo isso que a gente aprende, que a gente acredita, que a gente. Porque nós mesmos, né? Em determinada situação, fala assim, oh, mas espera aí, isso aí não está condizente com tudo isso que eu estou estudando, com aquilo que eu acredito. A gente mesmo duvida daquilo, né? Então, ainda mais quando você vai falar com outras pessoas que não estão envolvido nesses conceitos, né, nessas explicações, a gente parece que é de outro mundo, de outro mundo. É, é muito difícil ser entendido. É. Até porque fica algo muito raso, né? Como diz o nosso texto aqui, né? Se você só acredita naquilo que vê, fica algo muito raso, né? Então, se eu consigo olhar através disso, né, fica muito diferente. E tem muita coisa nesse universo que a gente não tem nem ideia, né? Você quer ver uma coisa? Essa aula fala, por exemplo, sobre pluralidade dos mundos. Como que eu vou ter pluralidade dos mundos se, por exemplo, para a gente, então eu tenho vida em vários lugares. Aí você fala, mas eu nunca vou ter contato com essa vida, porque essa vida, se existir, ela vai estar muito longe de mim. Né? Então você pega um planeta que está, por exemplo, a 4 anos-luz, bacana, você chega lá em 4 anos? Não, porque a gente não consegue viajar à velocidade da luz. Né? A gente demoraria, eu não tenho nem ideia, mas demoraria séculos para chegar num lugar que está a 4 anos-luz. Então, esquece, eu não conseguiria isso. Agora, quando você pensa pela ótica do espírito, já seria muito mais fácil. Né? Seria muito mais fácil pensar sobre isso. E a própria questão da criação também. Né? Então, quando a gente sai desse... É claro que também tem que viajar, mas com jeito também. Né? Não pode... Porque a gente vai ouvir de tudo por aí. Né? Então, se a gente estiver bem embasado dentro daquilo que realmente é metafísico, mas tem coerência, aí a gente vai conseguir entender as coisas de uma forma muito diferente. Né? Mas é complicado. Né? É bastante complicado. Você fala, por exemplo, o Patrícia, sobre a nossa origem, né? Acho que foi a Joelma que falou sobre a nossa origem. Poxa, é simples a conta. Esses dias eu vi um cara fazendo essa conta, eu achei engraçado até. O planeta Terra passou a ter 1 bilhão de pessoas, eu acho que por volta de 1.700, por aí, eu não tenho certeza absoluta, mas é por aí. E em 200, 300 anos, a gente passou a ter 8 bilhões de pessoas. Então, muitos espíritos talvez estejam encarnando aqui pela primeira ou segunda vez. Por uma questão de matemática. Da onde que sairiam tantos espíritos? Ah, não, eu estava lá desencarnado. Puxa, mas mesmo assim. Então, quantos de nós pode ser que estejamos chegando aqui agora? Né? Então, ou seja, quando você começa a dar asas aí à criatividade, aí vai longe. Né? Pode falar, Iraí. Por isso que acho que o maior lenitivo é para os espiritualistas. Eu me incluo ali, né? E aí você tarjou uma parte aí que reforça nosso pensamento, né? Ó, para os espiritualistas, Deus é potência e ato natural, vive na natureza. É mais um reforço aí do deísmo, né? Essa frase, ó, para os espiritualistas, Deus é potência e ato natural, vive na natureza. Então, é mais um reforço de que ele está presente, não é o deísmo, né? Defendido aí, segundo os espiritualistas. E não deixa de ser E eu vou relembrar vocês. Se você for lá no Aurélio, no antigo Aurélio, no finado Aurélio, e perguntar o que é deísmo, ele vai dizer assim, é uma forma de ateísmo. Tá? Por quê? Porque foge daquele conceito do Deus antropomórfico. Exatamente. Né? Aquele Deus de barba branca. Então ele vai para um outro conceito, né? que é muito mais profundo, né? Do que aquele do velho de barba branca dizendo chove, faz sol, me obedece, eu vou proteger o Vanderlei contra a Patrícia, né? Eu vou proteger esse povo e vou em detrimento daquele. Então,
teria muito mais sentido, né? Muito mais sentido quando a gente pensa dessa maneira. Vamos lá para as cosmogonias. Quem gostaria de ler para a gente? Eu posso ler. Beleza, vamos lá. Cosmogonias. O homem sempre teve a preocupação de como tudo começou. Sempre indagou o início e o final dos tempos. No pensamento inicial foram os mitos, passou pela religião, pela filosofia e, por último, a ciência. Os povos antigos tinham as suas formas de entender o começo do mundo e o surgimento dos homens. A essas explicações denominam-se cosmogonia. Beleza, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Cosmogonia ou cosmogênese, do grego cosmos, mundo, e gênesis, geração, é a teoria da formação do mundo. O conceito grego de cosmos implicava a noção do mundo enquanto ordem, beleza, perfeição e harmonia divinas. Os hindus, os egípcios, os babilônios, os persas, os hebreus, os gregos, os chineses e os celtas apresentavam explicações para a formação do mundo e o surgimento do homem. Desta forma, todas as culturas tinham suas cosmogonias. O que a Joelma falou, né? Então, se a gente for pegar em todas as culturas, você vai ter lá alguém que vai estar te explicando como que veio, né? O mundo ele foi criado, como surgiu. Então, você vê, isso é algo que está presente na maioria das criações. Quando você fala lá da trindade hinduísta, é Krishna, Brahma, Krishna e Vishnu. Tá, Joelma, que você tinha perguntado. Continuando. À medida que o conhecimento foi evoluindo, essas cosmogonias foram passando de mitos e histórias populares para posteriores explicações religiosas, em seguida para explicações mais racionais no âmbito da filosofia, até chegarem aos nossos dias com explicações científicas. Muitos homens, porém, ainda se mantêm apegados fortemente às tradições religiosas. As religiões dogmáticas, através dos seus livros sagrados e tradições, mantêm de maneira muito forte ainda apegos às suas explicações, mesmo que eles apresentem contradições com as explicações científicas. Utilizam o argumento de que as verdades divinas são perenes e as dos homens são efêmeras, temporais e falhas. Mantém, assim, forte intolerância com a ciência e esta, por sua vez, se torna intransigente com a religião. A gente vê todo dia. Se você for lá no YouTube, vai ter gente que vai estar defendendo que a Terra tem 5.000 anos, 6.000 anos. Vai dizer que os dinossauros eles existiram, mas eram pequenininhos. E você vê gente aparentemente bem embasada falando essas coisas. Né? Por quê? Porque a gente coloca a questão da religião à frente da ciência. Né? E esses dias eu estava conversando com dois cunhados que eu tenho, eles são evangélicos. E aí a gente, toda vez que eu vou lá, eu fico pisando em ovos, porque eu procuro evitar entrar nesse tipo de assunto e eles vêm toda hora e querem falar. Né? E aí eu falei, oh, meu Deus, né? E aí estava indo bem, aí de repente a gente começou a falar sobre, eles caíram nesse assunto. E aí ele estava dizendo, mas e quando a ciência coloca alguma coisa que está fora da minha crença? Quando acontece isso, eu descarto. Eu falei, cara, mas desculpa, você não pode descartar uma verdade porque ela está fora da sua crença. Não, mas eu tô bem na minha crença. Eu falei, então, mas você está bem na tua crença, mas e aí, se alguém amanhã, a ciência vem e comprova alguma coisa que está fora daquilo que eu acredito, então aquilo que eu acredito não está certo. Né? Eu não estou dizendo trocar uma crença por outra crença. Mas se você vem e fala para mim que algumas coisas não são reais, por exemplo, como é que Adão e Eva, que deve ter aí 4, 5 mil anos, né? Você pega Adão e aí eu só falei a primeira parte, daqui eu não falei mais. Mas como que Adão e Eva, você tem Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel e foge para um outro lugar e casa com uma outra moça e constitui uma família. Mas como que ele arrumou essa pessoa? Sim, era só Caim e Abel. Então, é claro que isso é uma construção mitológica e que tem um significado, mas eu não posso levar isso ao pé da letra.
Se eu levo ao pé da letra, eu não, né, não encaixa. Né? Então, muitas religiões, aliás, muitas pessoas, às vezes, ficam presas a isso. E a gente tem que tomar um cuidado danado para também não ficar. Entendeu? Porque, beleza, cada um tem sua crença e a gente não está aqui para bater de frente, a não ser que alguém pergunte para você. Mas eu também, será que nós também não temos crenças? E quando a ciência vai comprovando que essas crenças que eu tenho pode ser que não estejam muito de acordo, eu também teria que rever. Né? Aliás, tem um tal de Allan Kardec que fez essa recomendação para a gente, né? Não sei se vocês lembram. Era essa lembrança que eu levantei a mão para citar essa lembrança depois que você citou esse rapaz aí que não aceita uma evolução, né, uma explicação científica. O próprio Kardec, como você está, ele disse, né, se a ciência provar algo diferente do que a doutrina prega no momento, fiquemos com a ciência, atualizemos a nossa crença. Outro exemplo também, que essa pessoa aí que você falou que não aceita uma explicação científica que quebre uma tradição que ele tem de dogma, sei lá, é o caso do Galileu, né? Que falou que a Terra, que o Sol girava em torno da Terra, para quê? Mas ele ia ser queimado. Agora, imagina esse rapaz aí. Essa pergunta que você fez para ele, mas e se a ciência para mostrar para você que o seu dogma está errado? Ele não sei como ele não falou para você, eu vou mandar queimar quem Pois é. insistir nessa tese, que É. foi o caso do Sol girar em torno da Terra. Isso daí. Eu citei o caso do Galileu para ele. Né? Eu falei, olha, Galileu, Copérnico, né? A gente vai, daqui a pouquinho, a gente eu vou até mostrar algumas coisinhas a respeito disso. Né? A gente vai cair isso aí, no modelo de Perfeito. Ptolomeu e no modelo de Galileu. Eu falei, eles acreditavam num modelo e ele propôs outro. E aí, quando o pessoal quer matar, ele fala, não, é brincadeira, não pode nem brincar aqui. Eu falei, é louco, eu vou morrer por causa disso. Depois eles vão descobrir. Né? Eu faria o mesmo. Eu falo, não, um dia vocês vão descobrir isso aí. E aí a igreja pediu perdão para eles em 1980, Olha o tempo, hein? com o Papa João Paulo II. 1980, 400 anos depois. Então você vê. E aí o que acontece? Quando eu vou só nesse sentido da crença, por que para a igreja esse modelo do Galileu e do Copérnico não era interessante? O modelo de Ptolomeu, eu tenho um universo geocêntrico, tudo gira em torno da Terra. No modelo de Copérnico e Galileu, é a Terra que gira em torno do Sol. A Terra deixou de ser o centro do universo. Heliocentro, é. Heliocentro. Virou heliocêntrico. Né? Então, por que isso para a igreja não é interessante? Porque o homem deixa de ser o centro, né? Os interesses da igreja seriam abalados, porque aí a salvação não seria mais prevista como a igreja queria dominar a crença do crente, vamos dizer. É complicado, é nesse sentido. Já começa aí a vaidade, né? Que, como diz a Patrícia, né? A siglinha lá, voe, vaidade, orgulho e egoísmo tá aí. Imagina falar, ô cara, você não tá com essa bola toda, não. Você não é protagonista no universo, não, cara. É o sol. Pronto. O cara, ai Você não meu é Deus, deixei de essa última brilhar. bolacha. É. Mas olha, Pode eu falar, Elmo. ouvi de um padre que é amigo da nossa família, né? E ele diz que existe muitas coisas dentro da Igreja Católica que, se fosse falar o que é fato, o que é verdade, a igreja perderia muitos adeptos. Então, prefere-se ainda continuar com a mentira, né? Mesmo atropelando a ciência, atropelando tudo, para manter os fiéis. E, infelizmente, muitos desses fiéis têm consciência de que tem a conta não fecha. Mas cresci, nasci assim, vou morrer assim. Aí fica. Então, assim, é descabido, né? Você não parar para pensar um pouco, como você citou, Carlos, da questão da Gênesis, né? Pô, era 24 horas aqueles dias do Gênesis, lá na Bíblia, no Gênesis, era 24 horas. Como é que
só porque era Deus, assim, em 24 horas ele criava uma coisa, criava outra. Eram 7 dias mesmo. Então, assim, as pessoas não param para especular. Não, porque se eu for especular, se eu for pensar, eu vou estar ofendendo a doutrina da igreja. Não é a doutrina de Cristo, não é a doutrina correta, não é a ciência. Não quer parar para pensar, para meditar, para refletir. Não. Aceita, engole, que é mais fácil. É mais Sim. fácil de viver. É porque eu E acho você, que foi criado muito naquela questão em cima do medo, né? Você tem Sim, que aceitar, você, senão vai ser até a questão do castigado, senão, inferno, e aí trava a pessoa, né? ah, até a Trava. questão do inferno, antes de Dante Alighieri, não existia essa questão do inferno. Veio existir de lá para cá. Então, assim, e, as coisas, o que nós temos hoje foi uma coxa de retalhos, né? Foram pegando aqui, ali, acolá e foram fazendo. Então, o que nós temos hoje, mas ninguém para olhar a história, ninguém para questionar por quê. É proibido fazer isso. e você cria todo um contexto. Por exemplo, você fala assim, ó, o homem, Deus criou o mundo, a Terra é o centro do universo, e o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Então, se esse homem não está no centro do universo, ele que é feito em imagem e semelhança de Deus, e tudo que está no universo não foi feito em nossa função, eu perdi relevância. Então, Sim, quando você fala, cara, é só mais um planetinha girando aí, e como esse tem bilhões de planetas. Poxa, agora ficou. Né? Então, eu perco relevância quando eu faço. sim, E aí eu crio uma teologia e eu não consigo sair dela depois. E aí, quando você chega, por exemplo, você quer ver uma coisa? Se amanhã ou depois a ciência prova alguma coisa dentro da doutrina espírita que não está legal, quando você chega para falar isso numa casa espírita, o próprio espírita iria brigar com você. Mas Ah, por que é? você está falando Eu isso? estava com a câmera aberta, você chegou. Né? É o que acontece hoje, por exemplo, dentro da igreja. Então, muitas coisas, eles sabem que não são daquele jeito, mas quando ele fala, ele vai ter resistência da própria igreja. Você pega sim, o Papa Francisco, por exemplo, ele no meio espírita, ele tem muita simpatia. Quando você pega no meio católico, é dividido. Muita gente não gosta do Papa Francisco, porque ele defende uma porção de coisas que outras pessoas não defenderiam. Então, assim, é muito difícil para você chegar e impor, né, uma mudança. sim. Vamos Essas, lá. ô, Pode falar, Carlos, ideia. Pode é falar. rapidinho, esse lance do Papa Francisco, até num grupo de futebol que eu tô, a gente tem a recomendação lá para não falar em política, só em Uhum. futebol. Mas um colega lá deu uma volta lá e falou: Então, onde se viu? Vocês acham que esse mundo tem jeito? Até o Papa Francisco é comunista. Eu falei: pelo amor de Deus, Não fala isso. comentários. Foi mais, ó, é só para ver o nível, hein? É. Nossa Não, Senhora. o Papa é comunista, o Biden é comunista. Uhum. Mas o Biden é comunista, rapaz. Estados Unidos, entendeu? Você fica ouvindo coisas, às vezes você fala, meu Deus do céu, né? Então, é centrar, né? A gente tem que centrar, olha, cuidado, né? Então, você pega o Papa, ele tem um pensamento um pouco mais progressista, no sentido de evolução mesmo, Não, né? Não, mas mas não, quando eu falo progressista, não no sentido político, mas no sentido de aceitar, por exemplo, aquele que é homossexual, de aceitar, exato. né, as E, que- pessoas, né, Mas, menos. Agora, e- poxa, e daí para o comunismo tem uma distância muito grande, não, peraí, né? mas mas é, que fique claro meu depoimento, mas eu falei no sentido favorável, desde que o Não, eu comunismo, entendi, eu entendi, eu eu entendi o que você entendi falou. do comunismo no sentido de solidariedade, comum, Sim, sim, socialismo, é nesse sentido, eu ah, adorei que ele seja assim. sim, Adorei. sim, Não é abominando o comunismo no sentido de sim, política, sim. mas no Não, sentido não, da palavra eu comum. entendi o que você Nós falou, eu somos entendi. comuns, nós, né? Nós mas, somos iguais, nós somos a mesma Ah, imagem. É nesse sentido que eu falei, sim, graças a Deus que ele é solidário, fraterno, sim, né? claro. Todos somos iguais. Não, mas Socialmente, quando, não, eu mas quando se entendi. olha a história do Bergoglio, quando ele era bispo em Buenos Aires, se tornou cardeal, ele sempre foi um reformador. Ele nunca esteve contente com as coisas que aconteciam. E, assim, ele tem um pensamento mais liberal porque ele não concorda com muita coisa. Houve uma divergência entre ele e o Ratzinger por conta de muitas coisas que o Ratzinger queria ser muito ortodoxo e ele não. Ele falou assim, não, peraí,
você tem uma outra forma de você interpretar a Bíblia que você não está conseguindo enxergar porque você está com a venda. Então, assim, existe essa questão. Então, realmente ele é, mas pelas experiências que ele viveu na Argentina, no período que houve perseguição lá e tudo mais, então, assim, ele se posiciona diferente. Então, assim, as pessoas, a igreja, quando ele assumiu, a igreja precisava de uma pessoa assim, precisava de uma pessoa que tivesse uma mente mais aberta, que É que libertasse o povo. alguns termos, por exemplo, eles se tornaram termos proibidos, né, hoje em Sim, dia. Então, quando você fala, por exemplo, em progressista, nossa, comunista, né? Quando você mas não não, é. não, pô, progressista é aquele que quer mudança, aquele que, olha, Quer, assim não tá quer bom, eu quero que evoluir. mude. Isso, a gente tem que evoluir, E né? nós somos Então, progressistas, né? Nós claro, somos, se não fôssemos progressistas, para quê? A reforma íntima. Jesus é um progressista. Jesus ele Sim. veio mudar o status quo. Agora, o que acontece? A gente pega um termo que é um termo bacana e a gente, quando leva isso para a política, Aí é aí as pejorativo. pessoas, É aí é deturpado, pejorativo, é. é É, deturpado, né? Então eu já vi alguns casos das pessoas, não, Jesus era um conservador. Claro que não, o conservador era o Sinédrio, né? Jesus é um progressista, alguém que quer mudança ele era um e revolucionário. o revolucionário. E uma outra questão também que eu acho muito importante do Ratzinger, Jesus, humanista, né? E que na minha opinião pessoal, agora é uma opinião pessoal minha, eu acho que nós espíritas deveríamos buscar ser humanistas, sabe? Olhar o ser humano, né? Olhar essa forma sabe, o bem-estar do ser humano, né? E Qual o termo não que você usou? humanista, Humanista? Ah, humanista, HU? humanista, Humanista. né? Buscar mesmo um mundo melhor, né? Não é essa a proposta de Jesus, né? Para que a gente busque mesmo um mundo melhor. Então, eu acho que é esse o caminho. Eu estou de pleno acordo, viu, Iraí, com você, com o Elmer, por aí mesmo. Ô, Carlos, Tranquilo até aí? Oi, pode falar, João. só um comentário bem rapidinho, falando em humanismo, né? Eu tive uma gestão na Fundasc que, quando ela chegou, ela quis humanizar tudo. E foi assim um período de início, assim, com umas coisas bem bacanas, mas começou a incomodar muitas pessoas. Não durou. É interessante isso. Depende muito do sentido, né? Depende muito de como isso tá sendo colocado. Mas eu imagino que a gente pensar no ser humano, a gente pensar, por exemplo, no bem-estar das pessoas, e isso eu acho de fundamental importância. Isso está muito ligado a amar ao próximo como a si mesmo, né? E que vai contra o egoísmo, né? Vai contra aquele cada um para si aí, né? Que acaba só piorando as coisas. E eu não consigo imaginar um mundo mais evoluído onde a gente só pensa no cada um para si, né? Eu imagino um mundo de cooperação. Pode falar, Vanderlei. Mas tudo isso funciona muito na teoria, né? Porque eles têm por trás deles lá uma riqueza enorme, o Banco do Vaticano, que eles não fazem uso para a Sim, humanidade. sim, sim. Com certeza, com certeza. A igreja, ela é muito rica, né? Ela é muito rica. E fica ali. Então, mas assim, é uma construção, né? É uma construção. Tomara que com o tempo a gente consiga realmente sair desse campo teórico, né? E passar aí a um campo mais prático. Tranquilo até aí? Vamos lá. Cosmologia. Quem gostaria de ler para a gente? Posso ler. Por favor. Cosmologia. Cosmologia é a ciência que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo. É uma ciência multidisciplinar envolvendo a física, a matemática, Jesus. a astronomia, a química e a filosofia. Seu objetivo é entender como o universo se formou, por que ele tem essa forma atual e qual será o seu destino. A noção de um universo além do sistema solar só veio aparecer no século XIX e a cosmologia, enquanto ciência individual, somente passou a ser considerada no século XX. A cosmologia na Idade Antiga esteve presente entre os egípcios e os babilônios, florescendo na Grécia clássica. Esses povos, entretanto, apresentam fortes envolvimentos com a mitologia. Os macedônios propagaram esses conhecimentos que floresceu com os egípcios.
A era ptolomaica no Egito proporcionou um grande avanço na astronomia. O modelo de Ptolomeu, universo geocêntrico, baseado em Aristóteles, transformou-se em dogma adotado pela religião cristã. Admitia-se a Terra como centro do universo. No final da era medieval, vários pensadores, estudiosos e filósofos como Nicolau de Cusa, Giordano Bruno, Copérnico, Kepler e Galileu vieram quebrar o dogma cristão, fazendo a Terra perder o privilégio de ser o centro do universo. A partir de Newton e Kepler, sabemos que o universo é dinâmico, cujos elementos não cessam de agir e reagir entre si. O acaso não tem guarida no mecanismo dos astros. Kepler viveu adorando a harmonia do mundo e só como extravagância admitia de dúvidas a respeito. Os fundadores da astronomia, Copérnico, Galileu, Newton, todos estão de acordo no mesmo culto de Kepler. Beleza. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar como era esse modelo. Tá aparecendo aí ou não? Não. Não? Então deixa eu deixar de interromper aqui e colocar outro, então. Então, vamos lá. Agora apareceu? Apareceu. Tá. Esse aqui, ó, heliocentrismo, tá? É o modelo do Copérnico e do Galileu, né? Então eu tenho o Sol e tenho aqui os planetas, né? Como a gente está acostumado a ver, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, o Urano, Netuno e Plutão não tinha ainda, eles não tinham conseguido descobrir ainda. Mas a gente tem esse modelo aqui. E qual era o modelo de Ptolomeu que tinha lá atrás? Olha aqui que interessante, ó. Então eu tenho a Terra, a Lua girando em volta da Terra e todos os planetas, inclusive o Sol. Ó. Você está vendo aqui o Sol? O Sol também girando em torno da Terra, entre Vênus E Marte. Né? Então a gente tem Sol aqui girando. Então, ou seja, a Terra é a bonitona, tudo girando em volta dela. Obrigado. Tudo girando em volta dela, e aqui a gente vai ter. Então, quando vem Nicolau Copérnico e Galileu, né, depois, e propõem esse modelo aqui, isso vira um transtorno muito grande para a igreja. Né? Fala, poxa, mas como que você vai mudar disso para cá? Então a gente perdeu, como algum de vocês aí falou, perdeu o protagonismo. Né? Agora a gente não está mais no centro do universo, como estava aqui. Agora a gente está, mais um planetinha girando em torno do Sol. Então isso, quando você pega na questão teológica, ele tem uma influência absurda. Né? Assim como, se você descobre, por exemplo, amanhã, que tem uma outra civilização num outro planeta, isso também, dentro daquela teologia antiga, também teria influência. Né? Poxa, se eu sou feito em imagem e semelhança de Deus, e Deus criou o mundo, tudo, então como que ele criou alguém, né, num outro lugar? Teria que ter criado só a gente. Então isso tudo vai ter influências. Talvez, eu não sei, mas talvez durante um tempo até eles tenham atrapalhado muito pesquisas até nesse sentido. Hoje não tem mais essa influência, né? Mas eu não sei até que ponto. Vocês acham que a humanidade hoje estaria preparada para ter a afirmação? Vamos supor que a gente chegasse no outro lugar aí e visse vida inteligente como a nossa. Qual vocês acham que seria a reação das pessoas? Vocês acham que haveria algum tipo de pânico ainda? Alguma coisa nesse sentido ou não? A minha esposa tem me dado resposta nesse sentido quando eu falei para ela, caramba, fala, 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 mas às vezes eu fiz curso de médium, mas eu até queria ver, assim, algum espírito para confirmar essa fé minha, etc. Ela falou, graças a Deus que você não vê. Porque imagina se nós saíssemos vendo espírito, aí seria o caos. Eu acho que isso aí vale para essa pergunta que você fez. A gente, sei lá, por mais assim ávidos que nós sejamos para aumentar a nossa crença, inclusive questionando dogmas, a gente não está preparado para isso daí, não. De saber que tem, então como é que vai ficar o nosso self? Né? O próprio espírito, imagina, ou lembrar, gente, o que foi, a gente já ia ficar louco.
quebra, eu acho que quebraria toda uma unidade que nós precisamos ter sem enveredar para o egoísmo exagerado. Nós precisamos ter um self que nos dê uma unidade. Daí, às vezes, o nosso medo de morrer, o medo até de reencarnar e perder a identidade. Imagina o Carlos falando assim, pô, cadê o Carlos aqui? Era tão legal fazer o curso lá, agora me mandaram aqui no outro corpo, sabe? O Vanderlei, Irair, Patrícia, Raimundo, né? É complicado. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que nós não estamos preparados para falar tem outro mundo. Seria mais ou menos guardadas as proporções dessa imagem que você pôs aí. Eu acho que quando falaram, puxa lá, vida, não somos nós o centro do universo, abalou assim o ego de cada um pertencente à humanidade, eu creio. Seria esse raciocínio para eventualmente sabermos de outros mundos. Beleza. Elmo, Eu, eu penso que, em resposta à sua pergunta, o ser humano ele planejaria, né, montaria estratégia para subjugar o outro povo. Procuraria como é que eu vou poder explorar esse povo. Porque é o que nós temos hoje. A humanidade hoje vive disso. Então, é, porque querem saber se tem possibilidade de se habitar em Marte. Para construir prédios, colonizar. Né? É isso que passa na mente dos poderosos. Então, o ser humano, ele ainda não está preparado para ter esse contato. Só o fato de pensar que pode ter vidas em outros planetas já aguça a ambição de muitos. Ou como é que a gente vai poder explorar? O que é que ele tem lá de recurso? Como é que eu vou ganhar? O que é que eu vou ganhar e, fazendo essas viagens para lá, ter já o meu terrenozinho lá preparado? É isso que pensa. Então, eu vejo que a humanidade ainda ela é muito egocêntrica ao ponto de que ter essa possibilidade de ter outros locais habitados não passa na mente, porque se passasse, eles já estariam correndo atrás de ver o que eles podem fazer para subjugar. imagina você chegando em Marte hoje e tendo lá nativos como eram os nativos que nós tínhamos aqui há 500 anos. E Sim, você tendo lá uma condição de você andar e se movimentar como aqui na Terra. É o que você falou, a gente já ia dar um jeito. Agora, o problema é o seguinte, e se os caras lá fossem evoluídos e a gente não, eles estariam subjugando a gente, né? Exatamente. Dentro dessa nossa mentalidade. Pode ser que eles já estivessem num processo muito mais adiantado, mas se estivessem mais ou menos como a gente, aí seria o contrário. Então, quando assim, você Deus sabe o quando que você faz. quando você assiste aquelas séries tipo Star Trek, Jornada das Estrelas, você começa a perceber, né, que embora a Terra sempre foi, né, ela sempre quis buscar conhecer outros planetas, mas houve guerras, né? Se você assiste a série toda, você percebe, houve guerras. Por quê? Porque alguém sempre está querendo ganhar alguma coisa. Alguém Uhum. sempre tem raças mais evoluídas tecnologicamente, mas não tão evoluídas moralmente. Tem outros que estão mais moralmente evoluídas e menos tecnologicamente evoluídos. Então, esse conflito vai existir. Então, aquele que for mais forte vai querer subjugar o mais fraco. Ainda é o pensamento do povo. E tomara que a gente só descubra alguma coisa o dia que a gente tiver uma evolução moral aí mais razoável, né? Com certeza. Regeneração, exatamente. Vamos lá. Continuando, então, o que mais que ele fala aqui? Vamos ver, no final da era medieval. Bom, a gente falou desse modelo geocêntrico, né? E aí, esses modelos de Newton e Kepler. A diferença do modelo de Copérnico para o modelo do Kepler é que o Copérnico e o Galileu eles imaginavam que a órbita era redondinha, assim, ó. E o Kepler não, aí ele vem na órbita elíptica, tá? Como é hoje. Então ele avança um pouquinho e chega na órbita elíptica. Tá? Então, Kepler é o modelo que ficou aí com relação ao sistema solar. Vamos lá, estrutura do universo. Quem gostaria de ler? Eu leio. Por favor. Estrutura do universo.
Os astrônomos há muito tempo concluíram que o nosso universo não é apenas um mar de estrelas e seus planetas dispersos pelo espaço. Pelo contrário, apresenta uma estrutura bem evidente em diversos níveis. Assim, as estrelas encontram-se agrupadas em galáxias, as galáxias constituem grupos de ordem mais elevada, designados enxames, clusters, e estes, por sua vez, formam superenxames, presumindo-se que estes representem a hierarquia máxima dos sistemas ligados por forças gravitacionais. O enxame a qual pertence a nossa galáxia é denominado grupo local e, por sua vez, faz parte do superenxame da Virgem. Um mapa do universo recentemente elaborado por investigadores de Harvard Smithsonian Center of the Astrophysics revela a estrutura dos grandes grupos, circundados por grandes espaços vazios. Esse tipo de estrutura é um dos grandes mistérios da cosmologia atual, uma vez que, partindo de uma origem explosiva como o Big Bang, seria mais razoável esperar que a matéria estivesse uniformemente distribuída pelo universo. Existe um princípio fundamental na física, mais concretamente, o segundo princípio da termodinâmica, que postula que, num sistema deixado entregue a si próprio, a entropia tende a aumentar, a desordem tende para um máximo. Isto é precisamente o contrário do que observamos no nosso universo. O astrofísico e doutor em cosmologia Stephen Hawking, o mais famoso físico teórico da atualidade, no seu livro O Universo numa Casca de Nós, afirma que o telescópio espacial Hubble, operando numa órbita a 300 quilômetros da Terra, tem possibilitado sondar mais profundamente o espaço, mostrando bilhões de galáxias de variadas formas e tamanhos. Cada galáxia possui bilhões de estrelas, muitas com planetas à sua volta. Só a Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. Buracos negros misteriosos, cuja força gravitacional devora até a luz, corpos celestes situados a distâncias colossais, nuvens de gases e asteroides flutuando pelo espaço. Hubble não só mostrou que o universo é povoado por inúmeras galáxias semelhantes à nossa Via Láctea, como também descobriu algo de importância crucial em cosmologia: a expansão do universo, a plasticidade do espaço-tempo, alicerce fundamental da relatividade geral. É maravilhosamente expressa na expansão do universo. Carregados pela geometria em expansão, os bilhões de galáxias decoram, com sua infinita riqueza de luz e forma, a imensidão e infinitude crescente do espaço. O universo é uma entidade dinâmica, realizando a dança do devir, da transformação. Em todas as escalas, dos minúsculos componentes da matéria até o universo como um todo, movimento e transformação emergem como símbolo da nova visão de mundo, substituindo a visão rígida da física clássica. Fantástico, muito denso, né? Essa estrutura aqui, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui as estrelas agrupadas em galáxias, então a gente imagina aqui esse pedacinho que a gente está aqui, que é o Sistema Solar, e imagina o tamanho da Via Láctea, que tem 100 bilhões, eu até frisei aqui, ó, 100 bilhões de estrelas. Você sabe o que é 100 bilhões de estrelas? A gente não tem ideia do que é isso. E quando você pega, se cada uma dessas estrelas tiver 4 planetas, a gente tem 9. Você vai ter 400 bilhões de planetas. Na Via Láctea, aqui no bairro, a gente não está falando em universo, está falando aqui na Via Láctea. Então, assim, e aí quando você pega, por exemplo, às vezes dá para ver Andrômeda, né?
tem algumas imagens que mostram a Andrômeda que está vindo em direção à Via Láctea. E a Andrômeda é maior ainda do que a Via Láctea. Então a gente começa a imaginar aí aonde que isso vai. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma imagem de... Aqui, vamos ver se eu consigo por essa aqui. Peraí. Tá vendo aí ou não? Não, Não? agora sim. Ah, agora sim. Tá. Então o que que é isso aqui? Isso aqui um super enxame. Cada uma dessas coisas que vocês estão vendo aqui, ó, dá para ver o meu cursor aí? Dá. Ó, o que que é isso? Isso aqui é uma galáxia. Tá? Aqui é outra galáxia. Aqui é outra galáxia. Aqui é outra galáxia. Olha, milhões de galáxias. Gente, isso é... Porque ali ele estava citando o Hubble. Só que o Hubble é de 20 anos atrás. Hoje é o James Webb. A Né? Via Láctea está onde aí? Não dá para ver. A gente está aqui vendo, entendeu? Ah, tá. É uma perspectiva daqui. Então, isso aqui é uma imagem do James Webb, que assim, o Hubble perto dele é telescopinho de criança. Né? Então, olha o que ele consegue observar. Então, ele consegue observar esses grupos de galáxias, né, que seriam esses enxames. Então, só no enxame local, onde está a Via Láctea, a gente tem 54 galáxias. E tudo traduzido numa simplicidade de um cara, 2024 anos, que disse: há muitas moradas na casa do meu pai. E quando ele falou muitas, é muitas, né? Não, e já se fala em multiverso, né? Universos paralelos. Isso. E a gente vai chegar nele daqui a pouco. Eu tenho até umas figuras aqui do multiverso para a gente ver. Né? Então, assim, é algo inimaginável. Né? Então, você pega esse James Webb e o universo ele tem 14,5 bilhões de anos. E você consegue voltar esses 14,5 bilhões. Né? Então, ele consegue pegar imagens que estão a 14 bilhões. Né? Passa daí e não consegue ver mais, porque não existia. Então, assim, ele faz uma viagem no tempo. E quando você olha para qualquer uma dessas galáxias aqui, você está vendo o quê? Aquilo que ela era naquela época. A gente tem, por exemplo, dinossauros que passaram, que foram dizimados há 60 milhões de anos. Então, se alguém que está a 60 milhões de anos-luz da Terra olhasse para cá, ele ia estar vendo o quê? Os dinossauros. Ele fala, eu nem vou lá, porque só tem dinossauro lá, não vou nem fazer nada lá. Então, ele está vendo aquilo que teve há 60 milhões de anos. Então, assim, é um absurdo, né? Quando a gente para pensar no universo. É algo absurdo. As distâncias que a gente tem, né, entre um lugar e outro, né, a beleza, né, do negócio, é um negócio, assim, fantástico, né? Deixa eu voltar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? E essa imagem, ela é dinâmica, né? Ela não é estática. Exatamente. Ela vai se modificando com o tempo, porque estrelas vão sumindo, outras vão aparecendo. Exatamente. Elas vão... Então, assim, quando a gente olha aqui, você está vendo estrela. A hora que você vai olhar mais detalhadamente, não, você está olhando galáxias, né? E aí, é o que você falou, isso vai mudando toda hora. Né? E aí, vamos ver aqui se tem mais alguma... Vamos voltar ao nosso texto aqui, para a gente ver o que mais que ele fala. Ó. Ele está dizendo para a gente dessas... E aí ele vai citar uma outra coisa que é a entropia. Entropia é a capacidade, é uma tendência à desordem. É uma tendência à desordem. A gente viu isso aí lá em fisicoquímica, né? Quem teve essa matéria fisicoquímica na faculdade, ou no nível médio, não teve, Patrícia? Então, ela falava em entalpia, que é para ordem, e entropia, que é para desordem. Então, o que se falaria, né? Que é uma tendência natural do universo seria estar em desordem. Porque eu não tive o Big Bang, então o que aconteceu? Foi tudo, virou uma desordem e não era para estar agrupado em galáxias, porque a distância entre uma galáxia e outra é muito grande.
Então, o que é o universo? São muitos espaços vazios. E não era para ter essa ordem. Era para estar tudo em desordem, não era para estar tudo arrumadinho desse jeito. Né? E aí, mais uma prova, entre aspas, né, de que existe alguma coisa que está fazendo com que isso fique em ordem, né, segundo aquilo que a gente tem aqui. Outra coisa que é interessante, ó, essa expansão do universo, que ele está em constante expansão. Eu estava ouvindo alguém falar aqui agora à tarde. Então, se o universo está expandindo, teria alguma coisa fora do universo? Porque ele está expandindo. Na verdade, não tem. É ele que está expandindo, ele está criando espaço. Né? Ele não está indo para algum lugar. Então, ele se expande e vai criando isso. E essa plasticidade do espaço-tempo? Vocês já ouviram falar, por exemplo, em buraco de minhoca? Já. Já? Não é aqueles que a Joelma lá em Minas, não, na roça. Não é aquilo que nós estamos falando. Né? O que é o buraco de minhoca? Você tem as curvaturas no espaço. Então, você teria aqui, ó, por exemplo, isso aqui é o universo. Então, em alguns lugares, ele faria uma curvatura que permitiria que você passasse de um ponto a outro, como se você criasse um atalho. Já ouviram falar nisso? Tá? Então, haveria esse tipo de coisa na dimensão espaço-tempo. Se você pegar, por exemplo, aquele filme Interestelar, alguém assistiu esse filme, Interestelar? Já. Assistiu? No filme Interestelar, como que ele consegue ir para uma outra galáxia? Através dessa curvatura do espaço. Então, uma curvatura do espaço-tempo, ele passa no meio, né? E ali, por esse buraco de minhoca, ele consegue estar num lugar muito longe. Então, é como se eu pegasse isso, e ao invés de eu vir aqui, ó, eu pego um atalho aqui, ó, através do buraco de minhoca e faço isso. É complicadinho para a gente entender essas coisas, né? Complicadinho, mas é mais ou menos essa explicação aí que é dado para a gente aí. E aí, lá nesse filme Interestelar, tem um planeta chamado Planeta Miller, para quem já assistiu. Esse planeta está perto de um buraco negro. E como ele está perto de um buraco negro, a gravidade dele é maior. E aí, uma hora lá corresponde a 7 anos aqui na Terra. O que te lembra? E isso é possível, tá? Segundo a ciência, isso é possível. O que te lembra isso? Uso horário? Tá, mas quando eu falo para você, olha, se eu estiver lá no planeta Miller, que é um planeta fictício desse filme Interestelar, onde tem uma gravidade muito maior que a da Terra, uma hora lá são 7 anos aqui. Então a gente vai entender que essa dimensão espaço-tempo, ela varia de um lugar para o outro, não varia? Poxa, o cara ele fica 3 horas lá e quando ele volta para a nave, o amigo dele que ficou esperando estava velho, que passou 21 anos. Estava bem mais velho, cabelinho branco já, tudo. E falou, olha, eu fiquei esperando aqui porque eu não tinha muito para onde ir, porque por mim eu teria ido embora. Né? Gente, quando a gente fala da dimensão e fala do plano espiritual, a gente não está falando mais ou menos isso? Quando os antigos falam assim, o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Será que a gente não estaria falando que no plano espiritual você tem uma dimensão espaço-tempo diferente daquela que você tem aqui? Que você fala, um cara encarna a cada 300 anos em média, segundo André Luiz. Só que esses 300 anos lá no plano espiritual não é a mesma coisa de 300 anos aqui. E Até André a Luiz vai criação, falar sobre isso. até a criação em 7 dias, né? Até a criação em 7 dias. Entendeu? Eu tiro, por quê? Porque eu estou medindo com a minha régua. Né? Então, eu vou ter lá Protágoras falando, o homem é a medida de todas as coisas. Né? E será que é mesmo? Então, claro que é, porque tudo é relativo. Então, a dimensão espaço-tempo, a gente vai vendo que tem uma diferença. E aí, por isso que eu gosto, linka com o plano espiritual. Poxa, a gente está enjoado de ouvir falar isso. Né? Dessa diferença nessa dimensão espaço-tempo.
né? Coisas para a gente pensar aí, né? É a ciência, muitas vezes, corroborando aquilo que muitos livros espíritas estão enjoados de dizer para a gente. É mais um pedacinho da imanência. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Meu filho mora em Adelaide, na Austrália. Quando eu mando uma mensagem para ele por WhatsApp, eu tenho que mentalizar. Peraí, agora eu estou falando bom dia, o que eu digo boa noite também, mas é uma sintonia também, né? De tempo, espaço, é complicado. A mesma questão do plano espiritual, né? Então, por exemplo, às vezes alguém que está lá no plano espiritual, alguém que vive nessas outras moradas, o plano espiritual, para mim, o plano espiritual é aqui mesmo, né? É do lado aqui. Ele coabita com a gente e a gente vai falar nele daqui a pouco. Mas quando a gente pega e imagina essas outras moradas aí, então a gente vai ter uma porção de dimensões e vai entender como nós somos muito limitados. É interessante, Carlos. Existem duas ilhas que fica, elas distam entre elas 5 quilômetros. Uma pertence ao Alasca e a outra pertence à Rússia. Mas elas duas estão a 5 quilômetros de distância entre elas. E no meio passa aquela linha que divide o dia. Ou seja, quando uma é segunda-feira, a outra é domingo. Elas têm 23 horas de diferença. Ou Ah, seja, eu ando 5 quilômetros e eu estou voltando atrás no tempo. É uma coisa sim. para se deixar a É, pessoa doida, né? Mas é uma é, questão de fuso horário. é. E são, assim, bem próximas. Você Então, vê. essa questão, quando a gente começa a pensar sobre o universo, sobre é, tanto que eles medem em anos-luz, porque não tem como se medir assim o tempo nessa, nessa vastidão de espaço, né? Se falasse em quilômetro, ficaria algo muito vago, né? É, Porque é uma distância tão grande seria que muito você. número. Seria Muito muito número. número. Elevado a 10, alguma coisa. Então, quando você fala em anos-luz, fica algo mais razoável, né? Sim, Mas mesmo assim, né? Muito vago ainda para gente. Tranquilo até aí? tranquilo. Quem que continua aqui para gente? Elmo. Pode ler, Elmo? Posso. Cosmologia moderna. Recentemente, uma nova cosmologia está sendo divulgada. Trata-se de uma tentativa de unificar a mecânica quântica, que é aplicada no estudo das partículas subatômicas, com a cosmologia baseada na relatividade geral de Einstein, que é uma teoria da gravidade. Esta nova ciência tem tido a adesão de físicos como Steve Hawking e o prêmio Nobel Murray Gell-Mann. O mais interessante desta abordagem da cosmologia é que os novos modelos para a origem do universo estabelecem que não teria surgido um universo, mas sim o multiverso, ou seja, multidão de universos. O nosso universo não seria mais do que uma bolha quântica em um oceano infinito de universos paralelos. Deixa eu Aqui colocar deixa eu colocar essa figura do multiverso aqui, só para a gente ter uma ideia do que a gente poderia estar doou a falando. cabeça Isso agora. aqui é um buraco negro, tá? Isso aqui é um buraco negro. Isso que vocês estão vendo aqui. Tá todo mundo vendo, né? Tá. Então, isso aqui é uma foto também feita lá do James Webb, tá? De um buraco negro. Aqui no centro dele, ele vai captar tudo, inclusive a luz. Nem a luz consegue sair daí. Né? E a densidade dele é muito grande. Um milímetro, um centímetro quadrado dele talvez tivesse o peso do planeta Terra. Tá? Então, assim, é algo muito grande. O multiverso seria isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Sim, Apareceu aí? sim, Tá? Então, o que eu tenho? Ó? Lembra que a gente viu aquela formação, aquelas galáxias? Então, a gente olha de longe e vê lá bilhões de galáxias.
Se a gente conseguisse ir mais longe, mais longe, mais longe, a gente sairia e veria esse nosso universo. Por exemplo, aqui, ó, o nosso universo. E saísse mais longe, veria outros universos. Tá? Você sabe uma comparação que eu acho assim, super interessante de fazer? Vamos fazer de conta que você vive no átomo de uma mesa. Você vive no átomo de uma mesa. E aí, quando você imagina e pega, por exemplo, um átomo, seria o sistema solar. E quando você vai saindo, 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 você vai ver uma molécula, ou seja, que ela tem muitos átomos, ela seria uma galáxia. E aí, quando você sai, você vai sair da mesa. Quando você saiu da mesa, é o seu universo. E aí você observa que você está numa fábrica de mesa e que tem milhões de mesas naquela fábrica. Entendeu? Seria mais ou menos essa ideia que a gente tem aqui. Ó. Então você saiu e agora você tem muitos universos. Né? Essa seria a ideia do multiverso. Eu tenho na minha memória, Carlos, o final do filme MIB, né? Quando os dois estão assim, eles abrem um armário, aí eles olham para baixo e eles veem que aquele armário faz parte de vários outros armários, que fazem parte de vários outros armários, ou seja, é uma coisa infinita. Mas eles estão ali dentro daquele armário, se sente grande, e aí vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ou seja, é isso que é o universo. Né? Nós somos uma gota Isso. dentro de um oceano. E aí tem um pessoal meio doido aí que vai dizer o seguinte, que talvez... Vocês assistiram um filme chamado Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo? Não? É Não. um filme bacana. É um filme, se eu não me engano, é um filme coreano. Ele foi, se eu não me engano, indicado até Oscar no ano passado. Então ele diria que a gente viveria em várias dimensões ao mesmo tempo. Entendeu? Daqui a pouco a gente vai falar na teoria das cordas. Então ele vai dizer que a gente viveria em várias dimensões ao mesmo tempo. E que não viveria numa só. Mas vamos deixar isso para a teoria das cordas para a gente não ficar doido também. Senão daqui a pouco o pessoal começa tudo a fechar a janelinha. Continua. Continua aí, vamos lá. A teoria das cordas faz uma incrível afirmação de que as partículas que compõem tudo no universo são feitas de ingredientes ainda menores, pequenas vibrantes fibras de energias que se parecem com cordas, strings. Essa teoria, para funcionar, precisa obrigatoriamente de 11 dimensões. Isso trouxe uma grande complicação ao mundo científico sobre como elas atuam nessas dimensões extras. Cabe lembrar que os físicos, a partir das pesquisas do norte-americano Murray Gell-Mann, Prêmio Nobel de 1969, nos aceleradores de partículas, já admitem a existência de um domínio externo ao mundo cósmico, dito material onde existem agentes ativos chamados frameworks, capazes de atuar sobre a energia do universo, modulando-a e dando-lhe formas de partículas atômicas, ou, em outras palavras, o espírito, chamado também agente estruturador. Vamos parar um pouquinho nisso. Vamos tentar refletir um pouquinho nisso aqui. Ó. O que é essa teoria das cordas? Ela vai dizer para a gente que isso é científico, tá? Estamos falando de ciência. Né? Então, que existiriam 11 dimensões no universo. Tá? Quantas dimensões que a gente conhece? 3. Né? Altura, largura e comprimento. Então, que a gente teria 11 dimensões, que a gente não tem nem imagina como seriam essas dimensões. E através dessa teoria das cordas, um dia, por exemplo, eu tenho um amigo que é muito ligado nessa parte, mas ele não é espírita. E aí, um dia eu encontrei com ele e falou assim, cara, isso já faz uns 5, 6 anos. Ele falou assim, puxa, a ciência está comprovando que o espiritismo estava certo. Ele não é espírita. Eu falei, por quê?
Porque ela está falando de um negócio chamado teoria das cordas. Você já viu? Eu falei, não vi. Daí eu fui atrás para ler. E aí ele fala nessas 11 dimensões. Quando você está falando em 11 dimensões, isso vindo de alguém que é ligado à ciência, tá? E não é ligado à religião. Ele falou, aí estaria a explicação para o mundo espiritual. Aquilo que vocês chamam de mundo espiritual. Porque você tem muitas dimensões. E isso estaria fora daquilo que a gente conhece. Você sabe o que eu imagino? Eu imagino que quem coloca a gente aqui, Deus, ele fala assim, olha, esse cara, o Irair, ele vai enxergar dentro de um determinado espectro. Fora disso, ele não enxerga. De uma determinada frequência. Saiu dessa frequência, acabou, ele não vai enxergar. Então, tudo está aí. Só que a gente só vê uma parte. Isso não explicaria o mundo espiritual? Então, não teria nada de anormal, de sobrenatural. É somente algo que eu não consigo enxergar. E a teoria das cordas, ela vai dizer o quê? Que nessas dimensões todas aí, a gente teria tudo isso que a gente chama de mundo espiritual. Você tem alguém falando aqui para você. E isso não tem nada a ver com religião. Entendeu? A própria ciência iria dizer, não, isso pode estar acontecendo. Vocês já leram alguma coisa a respeito disso ou não? Já viram alguma coisa a respeito disso? Eu assisti um filme, inclusive eu acho que ele ainda se encontra no YouTube. Ele é de, se eu não estou equivocado, 1947. Ele fala um homem na quarta dimensão. Eram dois cientistas irmãos e é, um deles ele tenta fazer uma forma de penetrar em um ambiente sólido. Só é que aí dá um problema lá na coisa e ele é afetado pelos aqueles raios que ele estava fazendo o ensaio, né? E ele descobriu que ele, a partir daí, ele começou a passar por paredes, por portas, por tudo. Só é que cada vez que ele acontecia isso com ele envelhecia, digamos assim, 50 anos. E ele morreu de velhice, né? Até ele contar para o irmão o que foi que ele fez, não tinha como reverter. Então, assim, essa quarta dimensão, ou seja, esse mundo paralelo que não é de agora que já se pensa nisso, né? Já se fala sobre isso. Já é algo que está. Nós aqui talvez estivéssemos dormindo ou tivéssemos. Passou despercebido, mas isso aí já se fala há muitos anos. Esse filme é bem antigo. Ainda acho que, se eu não me engano, se encontra ainda no YouTube. Beleza. Então, o que a gente observa? Você vê, é a ciência que está vindo, né? E Comprovar. explicando aquilo que a gente, que os espíritos e que próprio Jesus ele já dizia. Né? Então, olha que bacana, né? Então, e você vê pessoas extremamente sérias falando isso. Né? Não é alguém que está. E olha outra coisa aqui que eu não sei se vocês repararam: esses frameworkers. Né? O que é esse frameworker? São agentes organizadores do universo. Lembra que a gente falou da entropia? Né? Que era para ter uma tendência a desorganizar? Então, o que descobriu? Que existem fatores e forças que promovem essa organização do universo, para que a galáxia seja exatamente daquela forma e tudo mais. Né? Os sistemas, né, planetários. É doido, né? Continua aqui, por favor. Pode continuar? Pode. No esforço de responder à pergunta do que é feito o universo, os cientistas chegaram à conclusão, por vias indiretas, de que existia uma matéria que eles consideram escura, que tem natureza diferente da matéria usual que conhecemos. Neste caso, a diferença entre essa matéria escura e a referida energia escura é o fato de que a primeira se comporta como matéria comum com relação à força gravitacional. Isto é, a matéria escura é atraída pela matéria em geral. Já a energia escura teria um comportamento contrário, repelindo a matéria. Ela, portanto, segundo os cientistas, seria responsável pelo efeito de expansão do universo. Alguns pesquisadores propuseram que
ela forme um campo quântico batizado de Quintessência. quintessência devido à sua pequena densidade. Prossegue? Pode ir. A figura acima mostra a percentagem de cada tipo de energia e matéria no universo, necessária para que as observações astronômicas possam ser entendidas. É importante acompanharmos o avanço da ciência em todos os ramos do conhecimento, pois a doutrina espírita tem um caráter progressivo e está aberta às novas descobertas, desde que esteja plenamente comprovado. Allan Kardec, com a sua notável visão do futuro, ressalta em A Gênesis, capítulo 1, item 55, a doutrina espírita, aliás, apoiando-se em fatos que tem que ser e pode deixar de ser essencialmente progressivo, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se à ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem dos fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificam sobre falsas ideias que formaram de Deus. Caminhando com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria neste ponto. Se uma verdade nova se revela, ele a aceitará. Bacana. Né? Ou seja, tudo isso que tem sido descoberto pela ciência nos últimos anos, e lembrando que esse livro tem 20 anos, agora tem muito mais, tem a questão da mecânica quântica e tudo mais, tudo vem ao encontro do que diz a doutrina espírita. Vocês repararam? Exatamente. Exatamente. Ah, então, quando você fala em teoria das cordas, quando você fala em multiversos, quando você fala de que a gente poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, esse filme que eu falei, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele vai dizer assim, ó, eu tenho uma vida aqui, mas ao mesmo tempo eu tenho uma outra vida em outra dimensão. Entendeu? Eu vivo em outra dimensão. Então, e esse filme ele coloca você em 3, 4 dimensões, em 3, 4 lugares diferentes, e aí ele vai ilustrar isso como se fossem vidas aqui na Terra mesmo. Mas, gente, isso não tem tudo a ver com aquilo que a gente chama do plano espiritual. Quando você dorme, você sai em desdobramento, né? E aí você lá, nesse momento do desdobramento, você não tem... E você nunca teve um sonho. Se eu estiver aparecendo papo de louco, você me avisa. Mas você nunca teve um sonho. E quando você acorda, você fala, puxa, parece que eu estava vivenciando mesmo aquela... Às vezes com pessoas desconhecidas, em outras realidades. Ou é só E, comigo que acontece isso ou aconteceu com você já? não, e reforça a tese da pré-existência do espírito e a pós-existência independente do corpo. E Independente do torna a corpo. morte, e torna a morte irrelevante a morte a partir do momento que você fala, não, eu morro aqui, mas eu tô lá, pronto, Isso, né? espiritualmente. E às vezes o cara nem nota que morreu, viu aí? Ele, a hora que ele vê, ele já está em outra dimensão né, dependendo do grau de evolução, que é o que a doutrina vai chamar das reencarnações compulsórias. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Sim. Né? Então, se você está num grau de evolução muito atrasado, então você desencarna e de repente encarna de novo e nem sabe o que aconteceu. Né? E quantas... Será que nós já não passamos tantas e tantas vezes por isso? Né? Então, quando você fala tudo isso, sabe, de vidas paralelas, você está falando em plano espiritual, aquilo que nós chamamos de plano espiritual. Tá? Então, assim, eu não sei, eu vejo muita semelhança. Eu queria ouvir vocês um pouquinho, o que vocês acham?
E eu vejo semelhança a isso aí que você está falando também nos sonhos. Para mim, o sonho, dormir, é uma morte parcial. Uhum. Por isso que você acorda, dependendo do desdobramento após aquela morte temporária, provisória, você acorda renascido, fortalecido, sabe, animado. Assim é uma analogia às reencarnações. Sim. E Depende para enquanto onde você está for. desdobrado, você está vivendo uma outra realidade, né? Exato. Isso o André Luiz não enjoa de falar para a gente, né, em todos os livros dele, né, que você se desdobra e aí muda essa dimensão espaço-tempo. Tá? Porque você dorme, por exemplo, sono profundo, 3, 4 horas por noite. O resto é sono REM, né? Então, esse sono profundo é 3, 4 horas por noite. Só que essas 3, 4 horas, de repente, elas podem representar um dia lá no outro plano. Né? Então, assim, a Eu não Patrícia sei está se até segurando o óculos lá para não. parece que o Vanderlei acho que falou alguma coisa também simultaneamente aí, eu não entendi. Pode falar, Vanderlei. Não, depende para onde você vai no sonho. Sim. Se você for para um lugar bom, você volta revitalizado. Se você for para um lugar ruim, são seus pesadelos lá. É, com certeza. Né? Aí você volta, você vem assustado, né? É, Você vem exatamente. assustado. Não, por isso que a gente fala, graças a Deus que foi sonho. O Pois que que é o é. inferno? Pois é. O que que é o inferno, na Ah. minha opinião? É um pesadelo que você não conseguiu acordar. E aí, essa questão que você fala da onde vai, Vanderlei, depende muito do que eu quero fazer, né? Isso, Depende muito exatamente. da minha vibração. Então, até dormindo, a gente tem que orar e vigiar, né? Porque é verdade, porque senão você, né, vai para os cantos aí que vão acabar fazendo muito mal para a gente, né? Então, em todo o tempo, né, a gente tem que estar muito atento. Não sei como que eu vou estar atento dormindo, mas tem que estar. E o reverso nessa questão do sono, sonho, não sei se acontece com alguém daqui do querido grupo, mas eu, às vezes, por exemplo, eu tenho assim, às vezes, uma depressãozinha de domingo à noite. Sabe aquela sensação de finitude? Puta que pariu, desculpa o termo, pô. Amanhã, amanhã, amanhã é segunda-feira, não sei o quê. Aí o sono se transforma numa morte necessária para eu direto já amanhecer numa segunda, que para mim é o melhor dia da semana. Olha só, Você mais um gosta da segunda? dia que dá para fazer sono, sonho, reencarnação, pesadelo, acordar, e graças a Deus que eu morri. Então, quando meu time, por exemplo, perdia, eu adorava dormir depressa, porque aí eu já acordava passada a depressão. Que time você torce aí? Santos Futebol Clube. Agora vai melhorar as coisas. Fica tranquilo que você não vai ter tanto pesadelo. Vamos torcer para você não ter tanto pesadelo mais. Beleza. Vamos lá, outros mundos habitados. Não, voltando ao texto aí, não seria essa energia escura, o fluido cósmico universal que a doutrina fala? Então, pode ser, na verdade, essa energia escura, ela está muito ligada ao que se chama de antimatéria, né? Seria uma matéria com sinal trocado. E aí aquilo que se chama de antimatéria e que a gente não enxerga, e que o universo ele tem muito mais matéria escura, né, como a gente viu aqui, ó, 70%, do que matéria luminosa. Né? Então, ele seria uma energia com sinal trocado. Por exemplo, tem alguns filmes de ficção que você vai ter lá alguns personagens que são sombrios. Então, ele seria essa representação desse personagem nessa antimatéria. Né? Que também é algo que a gente não consegue explicar direito ainda, mas seria a matéria com sinal trocado. Vamos lá. Outros mundos habitados. Quem quer ler? Eu Pode ser, posso ler. Patrícia? Vamos lá, Posso. então. Outros mundos habitados. 300 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, dois grandes filósofos se colocavam em campos opostos quando o assunto era a existência de outros mundos. Aristóteles argumentava que nosso planeta era único e o centro do universo, enquanto Epicuro afirmava que o cosmos era infinito e capaz de conter uma quantidade ilimitada de mundos. A ciência se encarregou de dar razão a Epicuro, enquanto a Igreja ficou com Aristóteles. A identificação de novos planetas fora do sistema solar
é uma das fronteiras mais fascinantes da ciência. Vários deles foram observados nos últimos anos, mas até agora nenhum revelou características semelhantes às da Terra, que pudessem abrigar formas de vida. Isso não significa que não existam. A dúvida a respeito da vida fora da Terra é tão antiga quanto a própria espécie humana. Há milhares de anos, pensadores, teólogos e cientistas se veem às voltas com as mesmas perguntas. Em alguma outra parte do universo, a vida inteligente floresceu como na Terra? Que aparência teria esses seres? Em que estágios de evolução estariam hoje? Que tipo de pergunta fariam a respeito da própria existência? Também eles, como os humanos, se julgariam o centro e a razão do ser do universo? Essas perguntas fazem parte das questões filosóficas essenciais, que dizem respeito à origem do universo e aos motivos pelos quais estamos aqui. Buscando argumentos racionais que justifiquem a doutrina da pluralidade dos mundos habitados, não se pode ignorar a vastidão do universo, com seus incontáveis planetas, sistemas solares, galáxias e estruturas. Com o avanço da astronomia e da astrofísica, evidencia-se um universo infinito e afirma que só a Terra teria o privilégio de possuir uma humanidade. Seria condenar essa humanidade a ser exceção dentro das leis naturais ou divinas. Desaparecendo o suposto privilégio da Terra, por ser igual a milhões e milhões de mundos, também desapareceria a ideia de um povo eleito, em detrimento de outros, e mesmo girando a Terra ao redor do Sol, não poderia o Senhor pará-la, para que o dia se prolongasse até que a batalha fosse vencida. Tais argumentos colocariam em risco a credibilidade das escrituras sagradas, daí as perseguições às teorias heliocêntricas e da pluralidade dos mundos habitados. Esquecem-se das reveladoras palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já vou teria dito, pois me vou para essa vos preparar o lugar. João capítulo 14, versículo 1. A gente já falou praticamente tudo sobre isso aqui, né? A gente já pegou todo esse capítulo, a gente foi falando ao longo dele durante a aula, né? Sobre a existência, o porquê, né? Do cristianismo não aprovar, né? A questão do heliocentrismo. Então, acho que dá para a gente continuar aqui para a questão da cosmogonia espírita. Então, vamos lá. Olha, eu vou comentar aqui, só para a gente não fugir muito do horário. Então, a doutrina espírita ela é deísta, a gente falou bastante em deísmo ao longo da aula, e tem um paradoxo aqui. Ela é criacionista e evolucionista. Eu posso ser as duas coisas. Por quê? Porque eu crio a base e aí depois as coisas vão evoluindo em cima daquilo, né? O criacionismo ele estaria muito ligado a Deus criou tudo. Então a gente acredita que ele criou, mas não dispensa o Darwin, né? Porque a teoria da evolução, a sobrevivência do mais apto, isso também estaria plenamente de acordo, né? E essa criação, né, ela é dinâmica e caminha de forma autônoma num processo de aperfeiçoamento em direção ao estado de perfeita harmonia e realização. Então, a gente tem essa criação evoluindo, né? Então, vai bem dentro desse contexto que a gente falou. Aí o Flammarion está dizendo o que para a gente? Ele pode dizer que a ordem universal reinante na natureza, a inteligência revelada na construção dos seres, olha, tudo que a gente falou, ó, a sabedoria espalhada em todo o conjunto e, sobretudo, a universalidade do plano geral regido pela harmoniosa lei da perfectibilidade constante, apresenta-nos já agora a onipotência divina como sustentáculo invisível da natureza. Ou seja, tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que a gente mostrou dessa estrutura do universo, da evolução, só está mostrando o quê? Que por trás disso existe uma força, existe alguma coisa que está regendo e regulando isso, né? Há no universo a razão espiritual
dos que se elevaram à descoberta das leis que o regem, e estas, por sua vez, existem realmente. Se assim não fora, todo o edifício da razão humana ruiria pela base. Os processos de indução que nos levam de análise à síntese devem ter com efeito objetivos reais de aplicação, sem o que só podemos raciocinar no vácuo. Generalizar uma lei parcialmente observada, acreditar simplesmente que o sol se levantará amanhã, porque se levantou ontem, ou que o trigo semeado neste outono germinará antes do inverno e será colhido no próximo verão, traduzir os fatos naturais em fórmulas matemáticas é supor que a natureza subordina-se a uma ordem racional e que o relógio marcará a hora acorde com a construção do relojoeiro. É claro, tem que ter essa harmonia, né? Se a gente não tivesse essa harmonia, quem me garante que amanhã iria amanhecer por volta das 6 da manhã? Né? Poderia amanhecer meio-dia. Né? Então, ainda bem que existe essa harmonia, né? E tudo isso é regido, né? Olha, por uma ordem racional. Com os E aí, ensinos... Oi, pode falar. aí confirma aquilo que você falou, que o tema era afeto ao capítulo de hoje, né, do relojoeiro. Exatamente. Né? Por isso que eu achei, Fernando, tem mais a ver com isso, né? Exatamente. Com os ensinos da espiritualidade, aprendemos que a casa do Pai é o universo. Lembra que a gente falou? Se eu estiver lá em Marte, é a casa de Deus. Se eu estiver na Lua, é a casa de Deus. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. E esse corpo físico ele vai variar de acordo com o lugar onde estiver. Ele vai ter que se adaptar ao local. Gravidade, temperatura e tudo mais, né? Do ensino dado pelos espíritos resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que são inferiores à Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Eu só queria fazer uma ressalva. Vamos pegar um planeta como Marte, por exemplo, que tem nave lá e a gente já tem, né, imagens e tudo mais. E quando você pega essas imagens, você não vê pessoas, você não vê nada, você só vê o nada. Será que ali, segundo essa ótica, poderia haver uma civilização num estágio evolutivo diferente, mais espiritual? Vamos usar essa palavra espiritual? Poderiam existir ali cidades espirituais, espíritos ali vivendo de uma outra forma que eu vou lá e não vejo. Seria possível isso, por essa ótica? Sem dúvida, sem dúvida. O essencial é invisível aos olhos, não depende, como lembrou a Joelma, nós lá não precisa materializar em si as coisas para serem reais. Nós, na nossa pequenez, que só vemos com os sentidos sensoriais, os 5 sentidos. Então, é possível sim, que aí eles, então, inclusive, estão rindo do nosso aleijão, nariz, duas não sei o quê, cabelinho para lá e para cá. Não precisa isso. E daquele jipinho que a gente colocou lá, e acha que é a última coisa, a coisa mais tecnológica do mundo. Eles estão falando que negócio arcaico que esses caras têm. Né? Mas pode ser. Né? E a gente não sabe. E pode ser também que a gente tenha civilizações aqui na Terra vivendo numa outra dimensão e que a gente não está nem enxergando. Eu sou o primeiro que fala isso ou não? Já falaram isso antes? Já teve alguém do meio espírita que falou isso? Teve uma porção, não teve? Sim. Dos espíritos que estão ao nosso lado. Né? No meio espírita eu não sei, mas eu sei que pode existir outras dimensões. Sim. Vivendo neste mesmo planeta. Nesse mesmo planeta. Assim como vive outra dimensão em Marte. Isso. Por isso que a gente não enxerga. Por isso que a gente não enxerga espírito. Porque ele está em outra dimensão. Ele está em outra dimensão. E eu não tenho a capacidade de ver esse espírito. Exatamente. Então, você vê o nosso sentido da visão é uma faixa muito pequena do espectro
é, eletromagnético. É uma faixa muito pequena. Ah. A E é gente só não vê, aquilo que é você vê o permitido. espectro, ele é enorme, mas você vê a nossa visão é muito pequena. Imagina a Tem gente poder muitas chegar. coisas que você falou aí, só hoje a gente só está sabendo dos planetas porque o pessoal começou a estudar a astrofísica. Sim. E juntamente com a física quântica que ajudou as pessoas localizarem esses planetas que estão naquela mesma. É porque a gente acha que os planetas eles vão estar sempre, a vida só existe como a gente entende. Por isso que os cientistas só procuram planetas que estão perto daquela zona Aquela zona de habitável. Dourados, que eles chamam. Não tem. Exatamente. É difícil para a gente entender isso. Ah. Ou seja, a gente só está naquele mundinho ali, né? A gente está no Ah, mundinho. Agora, se a biologia conseguir descobrir mais coisas sobre a vida espiritual, conseguir provar, aí a gente vai começar a entender melhor, né? Pelo e, de, menos re- eu que não enxergo nada no, e de questão de repente, quando a gente se liberta da matéria, a gente tem uma visão, pode ter uma visão um pouco mais ampla de tudo isso, né? completamente diferente, né? Ah. Quem que lê a conclusão para a gente? Aproveita, Raimundo, que você já está animado aí, lê a conclusão também, faz favor. Tá. A doutrina espírita, ao acompanhar a ciência, difere das religiões que insistem em confrontá-la. Desde 1857, o Espiritismo afirma a existência de outros mundos habitados, apesar da ciência ainda não ter comprovado através de seus métodos rigorosos, mas que em breve terá recursos para confirmar categoricamente a existência deles. O universo desdobra-se em sua real existência como a manifestação de uma ideia una, de um plano único, de uma só vontade. Que possa este quadro da vida eterna, da natureza de Deus, afastar os erros grosseiros que o materialismo espalha por toda parte, robustecendo-lhe a inteligência no culto puro da verdade. Possa o nosso espírito se compenetrar cada vez mais do belo manifestado na natureza e santificar no bem, apreciando mais completamente a unidade da obra divina, fazendo uma ideia mais justa do nosso destino espiritual e conhecendo a nossa categoria na Terra em relação ao conjunto dos mundos. E sabendo, finalmente, que a nossa grandeza está em nos elevarmos constantemente na posse dos bens imperecíveis, que são apanágio da inteligência. Bacana. Ou seja, colocar valor naquilo que realmente tem valor, né? A gente É, saber que é isso que vai pegar, porque isso aqui perto da dimensão espaço-tempo, essa nossa existência aqui, ela é muito pequenininha, né? Ela é muito efêmera. E daqui a pouco a gente já vai abrir essa dimensão aí e vai estar enxergando mais coisas, né, Raimundo? Em todos os sentidos, né? Tanto é, no sentido é, real quanto no sentido metafórico. é. O, É verdade. o Elmo Eu acho que colocou esse negócio, eu já pensei de várias, eu fico pensando, porque eu gosto de estudar astrofísica e astronomia, mas assim fica, ainda é difícil pra caramba você compreender essas coisas que fogem do nosso campo de visão, Uhum. da, agora, do tempo e espaço, né? Porque antigamente a gente só conhecia as três dimensões do espaço. Depois que o Einstein escreveu a teoria da relatividade, que a gente passou a entender um pouquinho melhor o espaço-tempo. É aquilo que você ainda agora fez com a folha de papel, né? Sim, sim. Você dobra o espaço-tempo para...
E eu acho, uma das coisas que eu acho estranha com a tecnologia nossa atual de foguetes, esse negócio, pode esquecer, nós no máximo vamos até ali Netuno, Plutão. Eu acho que a gente só vai entender essa questão dos extraterrestres juntando isso com a parte espiritual. Quando você junta as É, duas coisas e entende que essa viagem é uma viagem muito mais para o espírito do que para o corpo exatamente. físico, aí a gente vai começar. Ah, saquei. Exatamente. Entendeu? Acho Essa que aí. viagem, eu já pensei nesse É. caso, de essa viagem espacial, ela é mais propícia para o espírito do que para É. a matéria. E Para a a gente matéria não como está nós preparado para conhecemos. isso, né? E nesse Não, estágio, como a gente falou, não estamos preparados. não. Né? Tem que esperar Ó, a evolução mesmo. uma das coisas é que, por exemplo, se você pega o teu corpo, vai acelerar até a velocidade da luz, a massa fica tão grande que daqui a pouco você para. Não aguenta, né? A gente Não não aguenta a velocidade aguenta. da luz. Morre. Eu fico pensando que nós fomos feitos para essa Terra, para essas condições de CNPq, né? Nós estamos CNPq. encarcerados aqui nesse planeta. É, Estamos encarcerados. O Elmo deu um filme aqui chamado A Quarta Dimensão, né, Elmo? Esse filme que é de 1947, que você falou? Corrigindo, 1959. 50, já é 59. mais recente, é novo, já não praticamente, é viu filme esse. novo. 47 para 59. É 10 anos. Filme novo. Então, É, ele deu a dica aí, quem quiser tentar encontrar o filme aí, no YouTube tem. beleza, então. Pessoal, a gente passou aqui uns 10 minutinhos. Eu prometi que a gente não ia passar e passou, né? Mas é uma aula bastante longa, então vocês me desculpem aí por ter passado, mas culpa não foi minha, não. Vocês ficaram falando bastante também, não foi só eu, não. Todo Que é mundo. complicado Carlos, esse Carlos, assunto. Esse e assunto sem ele é muito querer e complicado. sem querer continuar, né, roubar o tempo, mas ela retoma, né, essa leitura do Raimundo aí da conclusão, retoma a pergunta lá do início, né, quem está correto, materialistas ou espiritualistas? Eu diria que não se trata de estar correto ou não, pelo menos menos louco, mais conformado, o alento eu acho que é mais para os espiritualistas, então eu prefiro ficar com os espiritualistas e ser um deles. Porque Sim, tenho sim. assim, tenho dó dos materialistas, porque não tem nenhum sonho, né, para É. atenuante nesta vida agro, E se agri, ficar só nisso aqui, é, acaba sendo muito restrito, né? Quem gostaria de fazer um breve encerramento para a gente? A Joelma fez a preparação. Pedi para a Patrícia, então, para a gente ter outra voz feminina aqui. Teve uma no início, agora outra no final. Pode ser, Patrícia? Pode ser. Bom, vamos agradecer toda a espiritualidade que pôde, de alguma forma, harmonizar esse grupo, né? Para que a gente esteja nesse mesmo espaço, nesse mesmo tempo, aprendendo tudo isso, expandindo os nossos conhecimentos, expandindo o conhecimento da nossa alma, do nosso espírito, né, para que a gente evolua nas próximas vidas já com esse conhecimento. Então, agradecer por esse momento, agradecer por essa oportunidade. Somos poucos aqui, mas graças a Deus estamos aqui e podemos passar isso para frente também. Queria também pedir vibrações desse grupo para nossa amiga Tati, que hoje não teve na aula, mas colocou lá no grupo uma necessidade de algumas vibrações para a família dela, para a família do filho, né, que está passando por algumas dificuldades. Então, que a gente possa, dentro dos nossos bons corações, fazer essa vibração, uma oração agora à noite, antes de deitar por ela, pela família dela, pelo filho, e agradecer mais uma vez por esse momento. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Que Deus. assim seja. Com isso, a gente conseguimos concluir, então, o terceiro livro. E aí coloca no grupo, para mim, lá, quem vai querer o livro
Aí eu vou ver com o Mauro como que a gente faz para entregar para vocês. Aqueles que estão aqui em São José. Quem estiver fora, aí, se quiser, a gente dá um jeito de mandar isso para. Não sei se a Patrícia tem o livro. Quem Eu mais já que está tenho. fora? O Iraí está Na- fora? Como Não, eu ia eu mudar, eu tenho. já peguei os 4 livros de uma vez só e já trouxe. Eu também, eu tenho os 4 já. Ah, então beleza. Então acho que é mais do pessoal. Quem que está precisando do livro aqui? Raimundo Eu, precisa do livro? Raimundo, eu. Joelma, Mas Vanderlei. eu falei com o Mauro já. Ah, já falou? Já falei com o Mauro. Ele disse que vai Beleza, então. enviar. Tá, João. E o Elmo também precisa ou não? Você tem já? Já tenho. Tá. Já Aí, tenho. de qualquer maneira, se precisar, depois eu jogo no PDF para vocês também, para poder acompanhar. Tá bom? Até a próxima semana, então, se Deus quiser. Como diz Ótima o semana a Ricardo. todos. Obrigada. Fiquem com Tchau, Deus. boa Melhor noite. abraço, como Tchau, diz o tchau. Ricardo. Bom Até feriado a logo. Tchau, todos. tchau. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Seu Carlos. Ei, desligou. Pode falar, pode falar. Carlos, você mora aqui na Rua Polar, né? Isso Mas mesmo. qual prédio que você mora no Carolina? No Carolina, é o do meio. É, eu sei. Eu mudei pro meu apartamento aqui no Isabela. Ah, você está do meu lado aqui, então. É, Legal, estou vendo até a janelinha igual a minha aqui. Ah, beleza, que bacana. Agora você é vizinho, então. agora eu já tinha esse apartamento bastante tempo e estava alugado e agora eu consegui me mudar para cá. E, eu, Beleza. e aí, de repente, esse negócio do livro, aí a gente está mais fácil de se comunicar. Sim, beleza. Eu vou ver com o Mauro lá, e aí, Tá, se for o caso, eu pego com ele e aí eu entrego para você. tá, Eu vou ver se eu pego com ele na quarta-feira, daí eu te falo e eu te entrego. tá, falou. Tá Boa- bom? Tchau, fica com Abraço. Deus. Bem-vindo Boa ao bairro. semana. Falou, tchau, tchau. Tchau.